Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Vamos continuar hoje falando aí a respeito do processo de urbanização, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, dessa urbanização no Brasil, como foi que surgiu, né, e quais os fatores aí que influenciaram. Gente, nós estamos aí na página 69 do capítulo 6, tá? Abram os livros e acompanhem aí o conteúdo. Temos aí a urbanização no Brasil. Até a década de 1930, o Brasil foi um país de economia baseada na exportação de produtos agrícolas, ou seja, essencialmente rural. Por mais de 400 anos, nossa população esteve concentrada no campo. Então, nós temos aí dois conceitos, né? Nós temos aí um país agrário, que é quando a gente tem a maior parte da população aí morando na zona rural, tá? A porcentagem maior morando na zona rural. E nós também éramos e somos ainda, né, um país agrícola, que é um país que sobrevive aí da agricultura e também aí da questão da pecuária, tá? Sobrevive aí das atividades econômicas do campo. Então, aqui, ó, até 1930, a gente tinha essa economia baseada na exportação de produtos agrícolas. Então, a gente não exportava outro tipo de produto, né? Porque realmente a gente não produzia, tá? Então, a gente ainda não tem industrialização pesada, né? A gente já tem algumas fábricas, mais ou menos assim, de coisas básicas. Mas a gente não tem industrialização pesada que a gente tivesse a exportação desses produtos industrializados. Então, aqui, ó. Os primeiros núcleos urbanos, né, ou seja, as primeiras formas aí de cidades, surgiram na região Nordeste, devido à comercialização do açúcar. Então, a gente tem a economia do açúcar, né, eles produziam aí nos engenhos e, no caso, faziam a exportação aí para os países da Europa. Então, foi quando foi surgindo aí os primeiros núcleos urbanos aí próximos ao litoral, tá? Porque nessa área litorânea a gente tinha a importação, né? A gente importava alguns produtos industrializados e a gente tinha a exportação, tá certo? Então, no Nordeste foi onde começou a surgir. Aí depois surgiram as primeiras cidades brasileiras ao longo do litoral. Em 1532, foi fundada a vila de São Vicente, no litoral paulista, né? No caso aí já na região sudeste. E depois Salvador, a primeira cidade brasileira e capital da colônia em 1549. Então, ó, a Vila de São Vicente, que depois veio a se tornar em São Paulo, né? E a gente vai ter aí Salvador, que foi a primeira cidade do Brasil, também foi a primeira capital do Brasil e foi fundada aí, no caso, em 1549, né? Então, vocês sabem que o Brasil ele foi descoberto, né, entre aspas, aí pelos portugueses em 1500. 1549 a gente já tinha a nossa primeira cidade, que era Salvador. Aí aqui nós temos duas ilustrações. Da primeira, temos aí, ó, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, no caso no litoral paulista, né? E aqui a gente vai ter o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas da zona rural para a cidade, ocasionado pela falta de políticas que fixem o homem no campo, é uma das grandes causas do crescimento das favelas e das periferias dos grandes centros urbanos. A gente vai ver bem direitinho esse processo aí, essa problemática toda, né, que a gente tem aí com relação a esse crescimento rápido das cidades, essa questão da favelização, quando a gente vai falando sobre macrocefalia urbana, tá? Que a gente vai entender direitinho por que tem os problemas urbanos, por que eles surgem, né? E por que a cidade tem esse inchaço realmente, que a gente chama de inchaço das cidades, que é a macrocefalia urbana. Aí aqui diz assim, o primeiro grande surto de urbanização aconteceria no século XVIII, com o ciclo da mineração, que foi lá no Sudeste, né? Essa atividade provocaria uma série de mudanças, a transferência da capital da colônia de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro. No caso, Salvador era a primeira capital, né? Em 1763, a capital ela foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E em 1960, para Brasília, né? Aí o deslocamento do eixo econômico que se encontrava no Nordeste açucareiro para o Sudeste aurífero. Aurífero, gente, é relacionado a
ouro, tá? Relacionado aí à questão da mineração. Então a gente encontrou ouro, né, lá em Minas Gerais. Então a gente começou a ter um processo maior aí de urbanização no Sudeste, né? E o Nordeste ele foi ficando praticamente pouco esquecido, digamos assim. O processo de urbanização foi mais lento e também foi mais tardio, né? Que as pessoas começaram a migrar muito para o Sudeste em busca do ouro, da mineração. Aí o surgimento de várias cidades como Vila Rica, Mariana, Sabará, São João del Rei, Diamantina, Cuiabá, dentre outras, além da interiorização de ocupação do território brasileiro. Então, ó, com a chegada aí da mineração, a gente foi tendo aí a expansão do território, né? A expansão aí, a gente já tinha uma grande expansão no litoral, a gente foi tendo uma expansão maior aí para o interior realmente do país. Aí aqui, ó, porém, quando o ciclo da mineração entrou em decadência, várias cidades criadas nas regiões das minas entraram em crise. Portanto, o Brasil continuou sendo um país essencialmente rural até o século XIX. No entanto, foi nesse século que houve um intenso processo de fundação de vilas e cidades no interior das regiões brasileiras, gerados pela lavoura cafeeira. Então, foi quando a gente teve a economia aí do café, século XIX. A gente também teve a chegada de muitos imigrantes, né? Italianos, japoneses, poloneses, que vieram para cá, para o Brasil, por causa da economia do café, da cafeicultura mesmo. Aí a lavoura cafeeira teve um caráter de agricultura extensiva, isto é, à medida que o café esgotava os solos de determinada região, estendia-se a lavoura para outras áreas. Então, dessa maneira, a gente foi expandindo o território, porque eles colocavam, né, plantavam café. Quando aquele solo estava desgastado, abandonavam aquele solo e iam aumentando aí as suas lavouras. Aí aqui, ó. Foi assim que surgiram várias cidades ao longo do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Depois, avançando para o interior deste último e atingindo até o norte do estado do Paraná. Muitas destas cidades cresceram ao longo de ferrovias que foram construídas para transportar o café. O capital acumulado das exportações de café proporcionaria a base para o surgimento das indústrias que se concentrariam no sudeste do Brasil. Então, as primeiras ferrovias foram trazidas para cá para o Brasil por um homem chamado Barão de Mauá. Então, ele começou a colocar as ferrovias, né, financiou realmente as ferrovias no Brasil para que fizesse o escoamento da produção. Como as lavouras cafeeiras eram longe dos portos, né, eles tinham aí fazendo esse processo de transporte mesmo por trens, tá? Então, os trens eles serviam tanto para transportar a mercadoria, no caso o café, como também para transportar pessoas, tá? Aí aqui, ó, ferrovias foram criadas no final do século XIX com o único objetivo de escoar a produção de café para os portos. Na foto, chegada de café para ser exportado no Porto de Santos. Aí a gente tem essa fotografia, né, retratando aí 1890. É aqui, industrialização e urbanização no Brasil. Agora a gente vai entrar de fato nessa parte industrial, né? Esquecendo um pouquinho a parte aí da economia do café, agora entrando na parte industrial, que foi o foco principal da urbanização aqui no Brasil. Durante todo o século XIX, até a primeira metade do século XX, a agricultura era a principal fonte de riqueza para o Brasil, sendo a exportação de café a base da economia do país, como vimos no capítulo anterior. Portanto, éramos um país eminentemente agrário exportador. Mas a partir de 1940, quando, segundo o IBGE, viviam no campo aproximadamente 69 pessoas de cada 100 brasileiros, foi o que se acelerou o processo de industrialização. A gente viu na última aula a respeito aí da urbanização por regiões, né? E a gente foi vendo que a urbanização ela foi crescendo, né? E até hoje a gente tem a região sudeste como líder aí no processo de urbanização, né? A região onde a gente tem mais pessoas morando na cidade do que no campo em relação às outras regiões. Aí aqui, ó, foi que se acelerou o processo de industrialização e as indústrias passaram a atrair milhares de trabalhadores que migraram do campo para as cidades. Então, a população das cidades passou a crescer mais do que a população rural de nossa nação,
que isso é mesmo a definição aí de urbanização. Mais pessoas na cidade do que no campo. Foi nessa década também que a industrialização se tornou ainda mais intensa. Gente, a intensidade aí foi justamente porque as pessoas saíram do campo para vir trabalhar realmente nas indústrias, né? Quando elas saíam para trabalhar, quando elas vinham das várias partes do país para o Sudeste para trabalhar na economia cafeira, continuava na parte da zona rural. Quando elas saíam para trabalhar na industrialização, já no século XIX, nas primeiras fábricas e depois no século XX com as indústrias, realmente de fato, as indústrias de base, aí a gente teve realmente essas pessoas morando em núcleos urbanos, tá? Nas cidades realmente. Aí aqui, ó, foi nessa década também que a industrialização se tornou mais intensa, sobretudo na região sudeste, atraindo mais e mais trabalhadores das zonas rurais, devido ao aumento da oferta de trabalho nas fábricas. No começo da década de 70, apenas 30 anos depois de uma mudança, uma mudança se efetivou e a população urbana já era a maioria da população total. Chegávamos a 56% de urbanização. Então, ó, década de 70 a gente começou a ter o processo de urbanização aqui no Brasil, porque a gente começou a ter mais de 50% da população morando na zona urbana, né? E menos de 50% na zona rural. No caso, para ser mais preciso, 56% na zona urbana, 44% na zona rural, na década de 70, no comecinho. Aí aqui, ó, a gente tem um textinho, né? Esse textinho aqui em box, que a gente tá mostrando aí a questão dos candangos. Gente, os candangos, no caso, eram os trabalhadores, né, da construção de Brasília. Então, na década de 50, né, 1950, a gente teve aí os candangos. Ó, eles trabalharam lá em Brasília de 1955, né, 1955, 56, até a inauguração de Brasília, foi em 1960, viu? Aí a transferência da capital do Brasil da região sudeste para a região centro-oeste é vista como uma das maiores realizações da presidência de JK, de Juscelino Kubitschek, né? Do ponto de vista econômico, a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para a região centro-oeste, com a construção de Brasília, promoveu uma maior integração do território nacional. Como vocês viram, a gente teve a primeira cidade de Salvador, que era a primeira capital do país. Depois, em 1763, foi para o Rio de Janeiro e em 1960 foi para Brasília. Só que Brasília realmente foi estruturada, pensada, construída para ser uma cidade, né, para sediar, no caso aí, o governo, né, para sediar aí, no caso, a capital do nosso país. Então, ela é uma cidade planejada. Aí, ó, daí ocorreu uma dinamização das atividades econômicas no âmbito da construção civil, gerando inúmeros empregos para as populações, em especial os migrantes nordestinos. De acordo com o IBGE, atualmente a segunda região mais urbanizada do país é o Centro-Oeste. Nessa região, o intenso desenvolvimento das atividades agrárias foi o grande responsável pelo aumento da população nas cidades que compõem a região. Então, ó, tivemos aí a industrialização no Sudeste, depois a construção de Brasília no Centro-Oeste, que atraiu muitas pessoas aí do Nordeste. Quase todo mundo tem na família alguém, né, que migrou aí para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, né, aí em busca de emprego mesmo, em busca de qualidade de vida, tá certo? Melhorar a qualidade de vida. Aí, além da industrialização, dos fatores que explicam esse rápido processo de urbanização, porque passou a sociedade brasileira, foi a mecanização das lavouras e o aumento da concentração de terras nas mãos de poucos donos, o que eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural, juntamente com a maior integração do território nacional, por meio de rodovias e das telecomunicações, que transferiram cada vez mais moradores dos campos para as cidades. Como eu falei para vocês em outras aulas, a gente teve tanto o processo de industrialização como o processo da mecanização do campo. Esses dois processos foram os principais, tá? Claro que a gente tem outros fatores, gente, que atraiu a população para as cidades, mas a industrialização e a mecanização do campo foram os dois fatores mais fortes. A industrialização como um fator
atrativo, né? E a mecanização do campo como fator repulsivo, porque com a mecanização do campo, as pessoas ficaram sem emprego, saíam do campo para ir realmente para a cidade, porque ficaram sem emprego no campo. Então, um fator atrativo e um fator repulsivo. Aí, na década de 1980, todas as regiões do Brasil já tinham a maioria de sua população morando em centros urbanos. Atualmente, a nação brasileira está entre as mais urbanizadas do mundo. Isso só foi possível porque a indústria se tornou o principal setor da economia do nosso país, provocando a expansão do setor de comércio e serviços e também da agropecuária. Aí aqui a gente tem um textinho falando sobre o processo de urbanização. Aí temos aí, ó, vou ler porque a gente tem dois conceitos muito importantes dentro dele, tá? Que é o conceito aí de economia informal e o conceito de setor hipertrofiado, tá? Terciário hipertrofiado. Aqui, ó, expansão do setor terciário nas cidades. Gente, quando a gente fala de setor terciário, a gente tá falando de setores de economia, tá? Então, a gente vai ter aí os setores de economia. Temos o primário, temos o secundário, temos o terciário, temos o quaternário e temos o quinário, tá? Preste atenção. Toda vez que a gente fala nos setores da economia, nesses 5 setores, a gente está falando realmente das atividades econômicas, né, exercidas naquele local. Setor primário, todas as atividades relacionadas à natureza, que a gente não precisa fazer uma transformação. Aqui no setor primário entra a agricultura, a pesca, o extrativismo, a exploração florestal, o extrativismo dos 3 tipos, tá, gente? Do vegetal, mineral e animal. Então, todas as atividades voltadas aí para atividades mais simples relacionadas à natureza mesmo. Setor secundário vai ser o setor aí da industrialização, é o setor da transformação, tá, gente? Então, a gente vai pegar as matérias-primas fornecidas aí pelo setor primário e vai transformar, vai industrializar. No setor secundário, além da industrialização, também vai entrar a questão da construção civil, né? A transformação aí através da construção civil. Aí o setor terciário é o que vai comercializar aquilo que foi produzido tanto pelo setor primário quanto pelo setor secundário. Então, no setor terciário, nesse aqui, ó, vai entrar comércio, serviços, turismo, né, e transportes. Então, a gente vai ter aí os transportes, que no caso vão ser aí do setor terciário, né, uma atividade do setor terciário, qualquer tipo de transporte, viu, gente? Seja aéreo, seja terrestre, seja aquático. A gente também vai ter os serviços, qualquer tipo de serviço, né, que você esteja prestando, ou então que você precise, vai ser aí do setor terciário. Por exemplo, você vai no médico, o médico vai lhe consultar. Então, isso aí é uma prestação de serviço, ele está lhe prestando um serviço. Eu estou dando aula para vocês, então estou prestando um serviço. Sou do setor terciário. Você vai numa panificadora comprar pão, a balconista vai lhe vender pão, mas ela está lhe prestando um serviço, tá certo? Então, setor terciário, comércio, serviços, transportes e turismo, tá certo? Quaternário, gente, é o setor mais voltado para a área tecnológica, para a área de biotecnologia, para a área de robótica, para a indústria aeroespacial, para química fina. Então, tudo que é voltado para a área tecnológica, para a área de pesquisa científica, para a área de robótica, está aí no setor quaternário, tá? E o setor quinário, que é o setor que está surgindo agora, né, e que ainda é pouco explorado aí pelos livros e tudo mais. A maior parte dos livros vocês só vão encontrar no máximo até o setor quaternário. Pouquíssimos livros já mostram o setor quinário, que é o setor de comunicação e informação. É a era da informação, a era da comunicação, a forma, né, diferente aí das pessoas se relacionarem, tá? Então, comunicação e informação entra aqui no setor quinário, ok? Então, voltando para esse textinho em box da página 71, ele diz assim, ó. O processo de urbanização tem se caracterizado no Brasil tanto pelo aumento do número de cidades,
como pelo deslocamento de um grande contingente populacional para as cidades sem infraestrutura, fato que gera um aumento do número de consumidores com a consequente expansão do setor terciário e razão pela qual há tantos empregos e moradias precários nas cidades. Então, esse grande contingente populacional. Quando a gente fala de contingente populacional, a gente está falando da quantidade de pessoas de um determinado local. Contingente populacional de Campina Grande, a quantidade de habitantes que moram em Campina Grande, né? Contingente populacional do Brasil, quantidade de pessoas que moram no Brasil. Contingente populacional da América, quantidade de habitantes que moram na América, e assim por diante, tá certo? Aí aqui, ó, ele tá falando desse contingente populacional muito grande para as cidades sem infraestrutura. Ou seja, as cidades não estão preparadas para receber, né, essa grande quantidade de pessoas que veio realmente morar nas cidades. Então, por isso que daí cria a questão dos problemas urbanos. Como eu falei para vocês, quando a gente for falar de macrocefalia urbana, a gente explora melhor esse conceito. Mas em tese, tá, gente, as cidades elas não estão preparadas, aí começa a criar aí a favelização, o subemprego, a submoradia, que no caso aí são empregos, né, de forma informal, emprego sem carteira assinada, emprego sem ser concursado, submoradia, moradias que realmente não tem uma boa infraestrutura, às vezes não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem luz, não tem energia elétrica no caso, né? Então essa forma aí é uma falta de infraestrutura. Então quando as cidades elas recebem a quantidade dessas pessoas, isso gera um aumento, aí um número crescente na questão dos consumidores. Então quanto mais pessoas nas cidades, mais pessoas para consumir. Então isso aumenta aqui o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, turismo e transporte. Então a gente precisa, né, realmente aumentar o número de transportes devido a essa grande quantidade de pessoas. Precisa melhorar também a questão aí dos serviços, né? E também o aumento do número de comércio, porque a gente vai ter maior número de consumidores. Aí aqui, ó, isso ocorre porque o comércio e o setor de serviços não conseguem empregar todos os trabalhadores. Assim, esse setor se torna inchado, gerando uma economia informal. Então, por isso que nas grandes cidades, geralmente, a gente consegue ver várias pessoas vendendo, né, nas ruas, vendendo aí realmente na informalidade. Agora, a gente tem, né, a questão das vendas pela internet. Isso também é o setor terciário, né, se reinventando. As pessoas estão deixando de vender, porque antigamente qualquer pessoa, né, que não tinha um emprego formal, ela geralmente ia vender na rua. Hoje em dia vende pela internet também, né? Aí aqui, ó, é representada por camelôs, guardadores de carros, flanelinhas e etc. Principais exemplos da situação de desemprego e subemprego. Subemprego, como eu já falei, né? Um emprego que não é formal, que não tem uma carteira assinada, não tem garantia, tá certo? Aí, ó, portanto, as cidades que se apresentam como lugares de consumo de bens e serviços possuem um setor terciário hipertrofiado, ou seja, inchado, que abriga desde trabalhadores altamente qualificados àqueles sem nenhuma qualificação, resultante das péssimas condições a que foi submetida essa grande parcela da população brasileira. Então, esse inchaço realmente do setor terciário, esse inchaço aí de pessoas prestando serviços, comercializando, a gente chama de setor terciário hipertrofiado, né? Um setor que, no caso, foi ter uma maior quantidade de pessoas para uma qualidade de serviço, digamos assim, de necessidade urgente, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, comércio, serviços, turismo e transportes. Então, ó, quando a gente tem um inchaço realmente aí no comércio, um inchaço realmente aí na questão de serviços, né, gerando aí os subempregos, a gente chama esse setor terciário de hipertrofiado, ok? Então, vai ser o setor terciário hipertrofiado. Então, gente, a gente vai continuar na nossa aula online. Bons estudos e até a próxima aula.